Eu preparei aqui uma mensagem falando de uma mãe intercessora, uma mãe que ora pelos seus filhos, que clama a Deus pelos seus filhos, que obtém vitória de oração na vida dos seus filhos. Eu achei essa mensagem muito bonita, esse texto bíblico muito bacana. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Olha só, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. E esse texto é muito bonito. Eu queria tirar algumas lições desse texto. A partir desse texto, eu quero tirar 4 características de uma mãe intercessora. Mas talvez você possa também tirar para a sua vida, porque vida de oração é para todo mundo. Mas, geralmente, as mães oram muito por seus filhos, e aqui está um caso clássico disso. A mãe levou o problema da sua filha, intercedeu por um terceiro a Deus, a Jesus. A primeira característica que a gente percebendo, olhando esse texto, foi que ela levou para Jesus. O centro da busca e do clamor dessa mulher era Jesus. E aqui tem 3 frasezinhas que eu quero pontuar nesse texto, 3 características sobre essa busca para Jesus. Diz assim a primeira: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi era o título messiânico de Jesus. Significa que era aquele que tinha poder para curar, poder para fazer maravilhas, que vinha para resgatar Israel, o Messias ungido e escolhido. Então ela reconhecia que, dentre as muitas possibilidades que ela tinha, havia um Jesus, ungido de Deus, que ele era poderoso e ele poderia ter a solução para o problema dela. Mas até aí, não difere muito de pessoas que vão no centro de macumba, nas pessoas que vão numa rezadeira, nas pessoas que acham que Jesus foi uma pessoa iluminada, de uma pessoa que acha que Jesus... Não tem religiões que acham que Jesus foi um grande homem, mas ele não é Deus, ele não é importante. Ele foi uma pessoa iluminada. Ele tem algum tipo de poder, ele é uma entidade que eu posso buscar de vez em quando. Assim como eu tenho outras entidades no mundo espiritual, Jesus é mais uma entidade. Eu sei que ele é poderoso, e de repente ele está agindo naquele monte, eu vou naquele monte. Ele está agindo naquela igreja, eu vou lá, sacrifico algum dinheiro e ele age naquela igreja. E se for preciso, para salvar meu filho, eu levo de A a Z. E aí não difere muito essa mãe de qualquer outra busca que existe por aí. Mas, no entanto, ela chega depois disso e diz... se prostra diante de Jesus e o adora. Aqui começa, então, a sair de uma perspectiva de que é uma pessoa que tem algum tipo de poder, para um objeto de adoração profunda, em que ela começa a dizer: Senhor, ajuda-me. E na Bíblia, a palavra Senhor é fortíssima, e quando ela é descrita, significa que aquela pessoa entendeu que Deus, que Jesus, é divino. Diz assim, que se com a sua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, e que com seu coração você crê que ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então, quando ela começa a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ela começa a diferenciar Jesus de um cara ungido para um homem de Deus divino, na mesma essência de Deus, o Deus encarnado sobre a terra. Aí a adoração começa a se manifestar no coração, porque a adoração é isso, reconhecer no seu interior quem Deus é e manifestar através do louvor a presença de Deus. Por isso que você pode cantar um hino, cantar um louvor e não estar adorando.
Porque você pode cantar assim, Jesus, Jesus, e você não está adorando. Por quê? Porque a adoração primeiro vem no seu coração e depois ela se transforma num louvor. Só é louvor a Deus se você tem adoração no seu coração. E a Bíblia fala que ela adorou e chamou Jesus de Senhor. Então, nesse aspecto, ela tem uma adoração mais profunda. Ela começa a entender que Jesus não é só um ser divino, filho de Davi, um ser que pode fazer poderes, filho de Davi, mas ela também reconhece que ele é Senhor. E naquela época, Senhor era o César. E quando você declara que Jesus é o Senhor, você está colocando uma espada no seu pescoço. Por isso que tantos cristãos morreram quando declaravam que Jesus era Senhor. Mas aí, tem uma outra perspectiva aqui que diz que Jesus chama ela de uma mulher de fé. Mulher, grande é a sua fé. Que havia aqui uma barreira. Jesus veio para os seus, veio para os judeus. E a sua missão inicialmente era ali com os judeus. E ela era grega, pagã, de outra nacionalidade, outra religião. E existia toda essa ideia de separação. Aqui é o judeu, aqui você é pagão, aqui nós somos de Deus, aqui vocês são dos ídolos, aqui é Jesus, aí você não sei o que vocês são não. Se puder a gente fazia descer fogo do céu e matava vocês, porque nós somos os escolhidos de Deus. Aí essa mulher, Jesus olha para ela e diz, grande é a sua fé. Jesus só elogiou duas pessoas com relação à fé. O centurião, que também era gentio, e essa mulher. Jesus elogiou essa mulher por causa da fé e deu para ela o benefício da sua graça e da cura. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a maior e melhor e superior aliança que existe é a da fé. Não é desse negócio, dessa discussão teológica que você nem sabe, nem se importa com isso, não. É o seguinte, a fé me faz sair lá dos cachorrinhos que pegam as migalhas e me torna filho do Deus Altíssimo, sentado na mesa com ele. Porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, que tenha fé, não pereça, mas tenha vida eterna. E deu poder a esses de se tornarem filhos de Deus. Então, quando eu tenho fé, quando eu creio, eu passo da condição de um cachorrinho que pega as migalhas na mesa e se torno alguém sentado como filho na mesa. Se torno parte do Israel de Deus, porque Abraão foi salvo pela fé. Abraão é pai de uma nação que crê pela fé, justificados pela fé. Vejam só que mulher. Reconheceu que Jesus era o Messias, filho de Davi, adorou ele como Deus, Senhor, e ela tinha uma fé que credenciava ela a se tornar filho de Deus. Primeiro passo, a nossa oração, o nosso clamor é colocar Jesus no centro da nossa busca. E, meu irmão, se você não tem essa lente ajustada, todo o resto se desmorona. Eu, como pastor, como homem de Deus, tenho que dizer para você, não é uma mandinga, não é uma feitiçaria, não é um negócio, é Jesus. A fé que nós professamos é uma fé numa pessoa, num caminho, na verdade, na vida que é Jesus Cristo. Eu preciso que você tenha isso muito firme no seu coração. E se você é uma mãe que tem orado por seus filhos e quer obter vitória, você tem que entender e ser uma adoradora de coração. Aí o segundo ponto, o segundo passo, que você vai perceber, está no versículo 23, que diz, manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Olha só. Não era qualquer tipo de oração, não era qualquer tipo de clamor. Era um clamor com intensidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. Quem foi que clamou assim também na Bíblia? Quem lembra? O cego de Jericó, não foi? Ele também gritava, Jesus, filho de Davi. É gritar mesmo, né? Eu estou até falando baixinho. E o pessoal do lado do cego dizia o quê? Fica quieto, cala a boca. Não é assim que se faz, não é assim que se ora, não é esse o ritual, não é dessa forma, você não merece, você não pode, não grite, não faça nada. E o cara não está lá nem querendo saber com o que você está mandando regra para cima dele. Ele está dizendo, Jesus, olha para mim, eu não quero saber desse pessoal que manda eu ficar calado, eu estou falando com você, Jesus. E essa mulher sabia, os discípulos estavam até dizendo, despede a mulher, despede. Sempre tem alguém dizendo para você parar de orar, sempre tem alguém dizendo para você desistir, sempre tem dizendo, mas você não quer saber desse pessoal que está mandando você parar. Você quer dizer, Jesus,
Olha eu aqui, Jesus. Eu estou clamando. Porque tem aquela hora que você ora de verdade, né? Não tem aquela oração que você faz de mentira? Você está cumprindo ali tabela, não tem? Ali, vamos orar aqui pelo almoço. Aí você está ali orando. Aí vamos aqui orar no culto. Aí tem umas 5 orações no culto. Na terceira você já não está prestando atenção. Mas tem aquele dia que você diz, eu orei, ó. Bicho, foi de verdade hoje. Mas chega de mim saiu o poder, não é que nem Jesus fala, essa menina me tocou, de mim saiu o poder. Tem aquela oração que você faz, que é com toda intensidade, com todo fervor, com todo o coração, que essa você diz, rapaz, hoje eu orei. Hoje eu coloquei meu coração diante de Deus. Hoje eu gritei com todos os meus pulmões e disse, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, eu gosto muito dessa passagem, está lá em Tiago 5:16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou, olha só a palavra, fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Olha só. Ele era humano como você e como eu. Por quê? Porque se você for para algumas igrejas, o Elias é quase um Jesus encarnado, né? Porque ele faz descer fogo, ele faz uns poderes miraculosos, e você pensa, isso ali é um ungido de Deus, ali tem um poder maravilhoso, ali é um cara ali, a unção está com aquele cara. Aí a Bíblia diz, peraí, ele é tão humano quanto você. E não fica esse negócio de achar que ele é especial, não. Ah, mas está aqui dizendo que é a oração de um justo. Aí é o justo, é porque eu sou pecador. Sabe como é que é? Eu orando, Deus não obedece nada. Se eu for uma pessoa que é justa, ela vai orar e a coisa vai acontecer. Mas esse justo não é de quem cumpriu as coisas direitinho, não. Esse justo é de quem foi justificado pela morte de Jesus Cristo naquela cruz. Justificado pela fé. Porque você foi lavado pelo sangue de Jesus e seus pecados foram perdoados. Então a oração de alguém que conhece Deus profundamente, que foi lavado por esse sangue, pode muito e é poderosa. E você é tão poderoso quanto o Elias lá, que ora, estava chovendo. Vejam só isso aqui, é o que os tradicionais não gostam dessas passagens. Estava chovendo, aí o Elias orou, aí o que aconteceu? Parou de chover, olha só. Aí o menino orou de novo, choveu. Se ele não tivesse orado, tinha continuado chovendo, né? Mas porque ele orou, parou a chuva. Olha só, a oração mudou as circunstâncias climáticas da região. A gente não gosta desses textos, não, que a gente, né, como é que vai explicar? Não explica, é assim mesmo, é Deus. Aí, meu irmão, o que era a chuva? Era um juízo de Deus que estava trazendo lá sobre Acabe, e também significava prosperidade para aquela região. E dizia, olha, quando eu orei, quando eu busquei a Deus, Deus veio na minha casa, restaurou minhas finanças, restaurou minha casa, meu coração, minha saúde. Porque eu orei fervorosamente, eu orei com todo o meu coração, eu orei de verdade. Eu orei com as minhas forças, com o meu coração, com o meu entendimento, com toda a minha vida. Diz lá no Jesus no Getsemane, vocês se lembram dessa passagem? Aí estava lá Jesus no Getsemane orando. Momento complicadíssimo, suando gotas de sangue. Aí ele volta para os discípulos dele. O que aconteceu? Pedro, Tiago e João estavam fazendo o quê? Dormindo. E Jesus gostou dessa história? Gostou não. Disse, meu irmão, está aqui a situação complicada. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, levanta, vamos orar. Olha, se Jesus, que é Deus, manda o cara orar com fervor, com intensidade, com tempo, quem sou eu para dizer o contrário? Deus quer ver você derramado em oração, Deus quer ver você orando com todo o coração, quer ver você se mexendo. É a intenção do coração de Deus. Às vezes, demora um pouco, às vezes você sente que Deus não está te escutando, às vezes parece que você está clamando, mas o teu clamor já não rompe o silêncio de Deus. E aí o que aconteceu nessa passagem que diz assim, no versículo 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra. E às vezes você parece que está vivendo uma aprovação de Deus. Não é isso? Quem já orou e sentiu que Deus não estava respondendo?
Quem já orou com todo o coração, com todo o entendimento, clamou fervorosamente, mas passou-se um tempo e você disse, parece que Deus se esqueceu de mim. Eu estou clamando atrás de Jesus, gritando, seus discípulos já estão enchendo o saco da minha gritaria e Jesus está calado, nem olha para trás. E aí você vai ter um sentimento de desamparo, de dizer, peraí, será que Deus se importa comigo? Será que Deus se importa com a minha causa? O que está acontecendo? E algumas pessoas até começam a desistir nesse momento e dizer, eu até sei que Deus é Deus, mas esse Deus não se importa comigo, não se importa com a minha vida, eu não consigo entender os planos de Deus, eu estou começando a ficar frustrado com essa situação. É verdade, isso é muito forte na vida da gente, e eu tenho uma passagem de Deus, se você está vivendo isso, se esse é o sentimento que você tem no coração hoje, você está no coração o sentimento de que Deus não está respondendo você, não está respondendo a sua oração? Eu queria dar para você uma passagem bíblica. Eu quero ler essa passagem toda, porque eu quero que você leve ela para casa. Diz assim, Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Vejam que é para esse motivo mesmo. Essa passagem é para você que pensou nisso. Aí diz assim, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que não venha me importunar. O Senhor, Jesus, continuou falando, ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus, agora, pense agora em Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aí o que ele está dizendo, olha, continue orando, porque embora você consiga perceber que até juízes que não são tementes a Deus atendem uma pessoa porque ela insiste, imagine Deus, não fará justiça para você que tem orado e pedindo que Deus se manifeste nessa terra. Digo que depressa ele vem na sua causa, mas quando ele vier na sua causa, você vai continuar a estar orando e vai ter fé ainda? No dia da visitação de Deus, quer seja quando Jesus voltar na segunda vinda, quer seja na sua vida, você ainda vai estar crendo e perseverando em oração, ou você já vai ter desistido? Porque o pessoal da parábola do semeador era isso. A semente caiu entre os pedregulhos. Logo ela saiu com alegria, porque ela tinha pouca terra e a árvore apareceu. E ela disse, olha só que evangelho legal. Mas aí bateu o sol, as tribulações, as perseguições, as dificuldades, e a planta morreu. Porque não tinha raízes profundas. A perseguição, as tribulações, as provações virão, meu amigo. E se você não tiver capacidade de perseverar, você não vai ver o dia bom de Deus. Por isso que a Bíblia fala, e quando vier esse dia, você ainda será essa planta que cresceu, que se desenvolveu? Ou você já vai ter desistido da oração? Como é que está? Porque digo que depressa o Senhor vem, mas como é que vai estar o seu coração? Porque às vezes Deus demora de propósito. Se lembra lá quando o Lázaro morreu e foram avisar Jesus? Lázaro, a quem você gosta, está doente, não foi isso? Aí Jesus falou, eu vou depois. Aí ele ainda demorou 2 dias para ir lá para Lázaro. Aí Lázaro morreu nesse meio tempo. Parece que Jesus demorou de propósito, só para a situação ficar pior. Aí quando ele chegou lá, foi falar com Marta, com Maria, elas falaram, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele falou, você crê, Marta? Foi Marta ou foi Maria? Acho que foi Maria, né? Foi Marta? Marta, você crê que ele pode ressuscitar? Aí a Marta nem acreditava muito, disse assim, eu creio que ele pode ressuscitar no último dia. Aí Jesus fala, se você crer, verá a glória de Deus. Aí ele foi lá, orou e Lázaro saiu para fora. Parece que Jesus
demora de propósito algumas vezes na vida da gente, e parece que Ele está demorando, mas quando você menos espera, vem o dia da visitação do Senhor. Eu quero perguntar, você vai ter fé nesse dia? Amigos, para mim virar pastor, foram uma espécie de 8 a 9 anos. Alguns de vocês se perceberam disso da noite para o dia. Olha só, o Felipe virou pastor. Né? Não foi assim? Você estava assim, olha só, tem um pastor ali chamado Felipe. Mas para mim foi 9 anos de transição. Certo? Alguns momentos eu achava que não ia acontecer. Você consegue esperar 9 anos por algo na sua vida? E Deus tinha me dado uma promessa, tinha me dado uma vocação, um chamado, e eu ia vendo esse negócio. E, de certa forma, eu queria dar mais tempo para a igreja, dar mais tempo para Deus, e eu ia deixando o meu negócio de lado. Com o tempo, você ia percebendo que você vai fechando alguns contratos, vai fechando alguns locais. O que acontece? Aquele local não vai dar mais trabalho para você. Por quê? Porque eu queria servir na igreja, queria crescer, queria me desenvolver. Aí fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui lá na igreja e tal, e meu trabalho ficando pior, porque o local onde você investe seu tempo é o local que cresce. Se você deixou de investir tempo no seu trabalho, na sua profissão, vai diminuindo os contratos, vai diminuindo as situações. Lá pelo último ano, veio uma crise forte lá para mim. Eu estava assim daquele jeito que eu fiz até uma mensagem na igreja dizendo o que fazer quando tudo dá errado, porque na minha vida estava tudo dando errado. E aí eu fiquei uns 2 meses sem faturar nada, e só vivendo com o dinheiro que estava na minha conta, e já tinha acabado o dinheiro, e você começa a pensar, e aí, o que a gente faz? E eu era um homem de oração, minha esposa mulher de oração, a gente orava, e Deus dizia, você vai virar um pastor, você vai seguir nessa carreira, você vai mudar, você vai servir a Deus de forma integral. Mas eu, olhando as circunstâncias, eu não conseguia acreditar nisso. Aí uma vez até eu liguei para o Idelbrando, vai dar certo o negócio aí de eu virar pastor, porque assim, eu estou pensando em montar uma franquia para mim. Tipo, estou pensando em desistir de ser pastor, porque não está mais dando, não. Ou eu mudo agora para fazer alguma coisa, ou amanhã eu não tenho nem mel nem cumbuca, não tenho nem mais dinheiro para viver. O pessoal parece que fechou minhas contas aí, meu negócio, Deus não está derramando, e ao mesmo tempo tem esse chamado. Aí, agora a situação está complicada aqui na igreja, sempre teve, né? Nunca teve boa. Está complicado aqui na igreja, não tem condição, não tem situação, te vira aí. Foi mais ou menos isso, com amor e carinho, mas foi mais ou menos isso. E aí você fica lá na situação, eu digo, eu vou desistir de tudo, vou fazer outra coisa, né? Vou vender churrasquinho na esquina, vou fazer alguma coisa. Porque está ruim, eu não tenho perspectiva de mudança. A única maneira de fazer isso dar certo de novo era eu desistir totalmente de ser pastor e voltar todas as minhas atenções para o meu negócio e ficar investindo lá. E aí eu fui orando, fui me dedicando, fui orando, fui me dedicando. Um dia eu fui chamado para fazer um serviço, lá numa empresa que é conhecida minha. Cheguei lá, a pessoa, eu pensei na minha cabeça, bom, um serviço, eu preciso de 4 no mês, um já dá 25% do meu orçamento, pelo menos fico devendo só 75%, então não tem condição, né? Pelo menos Deus abençoou com 25%, amém, glória a Deus. Fui lá. Quando eu cheguei lá, ela fez um contrato comigo. Isso foi mais ou menos janeiro do ano de 2013, 2014, sei lá. Fez um contrato comigo. E ela me deu o volume de trabalho para me ficar ocupado durante 1 ano, ganhando todo o ordenado que eu gostaria de ganhar. E era um trabalho que dava tempo para me cuidar da igreja e fazer as coisas do meu trabalho. Aí eu fiquei trabalhando, e pensando, Deus abençoou mesmo, mas pode ser que qualquer hora o negócio acabe, mas não acabou, e foi. Quando deu janeiro, assim, 31 de janeiro, acabou meu contrato, em fevereiro eu entrei na igreja. Aí eu disse assim, Deus honrou o chamado dele, Deus honrou a minha vida com a presença dele, e eu tive que esperar até o momento onde minha fé começou a vacilar para me entender isso. No momento onde eu estava pronto a desistir, o Senhor me deu uma revigorada e me deu um contrato que me sustentou por 1 ano, para que eu pudesse estar pronto para entrar na igreja. E nesse ano eu fui organizando a vida, eu fui deixando a minha empregada doméstica, fui me ajeitando, fui organizando, e agora, meu irmão, eu estou conseguindo viver aqui integralmente, eu consegui ter essa vitória. O que eu quero dizer para você? É que há valor na perseverança. Há valor em esperar no Senhor.
Há valor em perseverar em oração. Pode ser que hoje você não esteja vendo a sua circunstância mudando. Pode ser que demore um pouco ainda. Mas se você perseverar no dia da visitação do Senhor, Ele vai encontrar você com fé ainda. E a sua vitória vai vir na vida do seu filho. Na vida do aquele sentimento que você está de impotência com Ele. Você vai ver o Senhor fazendo uma obra na vida dele, no coração dele. Persevere, meu irmão. Não desista de orar. Deus vai honrar sua vida. Deus vai honrar sua casa. Tem aqui ainda mais uma perspectiva que a gente aprende nesse texto. Porque em determinado momento parece que Jesus disse não para ela. E aí você pode até pensar, poxa, uma coisa é Jesus não responder. A outra coisa é ele responder não. Já pensou? A mulher falou para ele assim, olha, não é lícito eu dar a comida para os cachorrinhos. Não é isso? Ela disse, ela recebeu um não de Deus. Mas ela não desistiu, ela continuou argumentando com Deus. E essa é uma característica de muitos homens de Deus na Bíblia. Se você for prestar atenção, teve uma hora que Deus quis destruir o povo no deserto lá com Moisés. Aí o que aconteceu? Moisés chegou, começou a conversar com Deus. Não faça isso, Deus. Olha só os povos vizinhos, o que vão dizer de você. Não é por aí, meu Deus. Vamos tomar outras decisões, vamos para outro caminho. Aí Deus pensou, conversou com Moisés e não destruiu o povo no deserto. Aí Deus queria destruir Sodoma e Gomorra e Abraão ficou preocupado com seu sobrinho Ló e começou a falar, mas Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, você vai destruir? Aí Deus falou, não, tá bom, 50 não destruo. Aí daqui a pouco ele chegou, mas se tiver 40, você vai destruir? Aí ele falou, não, tá bom, se tiver 40, não. Aí tu vê que o Abraão discute com Deus, não aceita o não de primeira não. Então, meu irmão, às vezes um não é não, um não é assim, vamos ver o que você vai falar, o que você vai responder depois desse não? Jacó lutou com o anjo a noite toda. E às vezes é assim que acontece. A gente tem que entrar numa batalha de oração a noite toda discutindo com Deus, dizendo, mas Senhor, meu filho, mas Senhor liberta, mas Senhor faz a obra, mas Senhor, por favor. E ele diz, mas eu não sei, não pode ser que não, mas Senhor, eu não aceito esse não, Senhor. Vai na minha casa fazer a obra, pelo amor de Deus, escuta tua filha, eu posso comer nem que seja as migalhas que caem da sua mesa. E você fica naquela discussão com Deus, até você ouvir o sim de Deus, e isso acontece, Deus até se agrada desse negócio. Porque olha só o que ele diz aqui em Marcos 7, 29. Ele diz assim, por causa dessa resposta, você pode ir, e o demônio já saiu da sua filha. Vejam só que foi por causa da resposta da menina, da mulher, que ele mudou. Ele disse, pois tá bom, gostei da tua resposta. E tem hora que a gente tem que discutir com Deus e fazer uma resposta bacana para Ele, porque isso vai estar revelando o nosso coração. Vai estar mostrando a fé que a gente tem. O jovem rico chegou para Jesus, eu quero ter a vida eterna, como é que eu faço? Aí você pode fazer os mandamentos, tudo direitinho. Aí o jovem rico falou, eu já tenho feito isso. Eu sou bonzão nesse negócio de lei. Eu estava assim, eu mereço estar sentado do lado de Jesus lá na eternidade, porque eu sou um cara assim que cumpre tudo. Aí Jesus falou, mas você quer ser perfeito mesmo? Então vende todos os seus bens e dá aos pobres. Aí ele falou, não, peraí, todos os bens? Todos os bens. Então deixa para lá que eu estou indo aqui. Falou Jesus, até mais. Às vezes Jesus bota uma aprovação na hora da oração. Jesus põe uma aprovação na hora da conversa. E diz, vamos ver se você é bom mesmo, se o negócio vai acontecer mesmo. Não foi assim que ele mandou Abraão sacrificar o filho dele? Abraão, vamos sacrificar seu filho. Ele chegou lá na hora, ele não sacrificou, era só um teste, era só uma aprovação para a vida de Abraão. Mas ele bota-se umas provações na vida da gente, um teste. E às vezes na oração você recebe um não, meu irmão, não quer dizer que é não, não. Significa agora que a brincadeira começou. Agora que vai ser a noite aqui de oração, que a gente vai perseverar e vai descobrir onde está esse sim de Deus para a sua vida. Então uma mulher de oração, ela tem uma centralidade na pessoa de Jesus Cristo. Ela busca o Senhor Jesus. Ela tem um clamor que é cheio de fervor e intensidade. Ela busca de todo o seu coração. Ela persevera ainda que haja um silêncio de Deus. E ela não se contenta com o não de Deus e ora e entra em batalha de oração até encontrar esse sim.
Aí Jesus responde: olha, por causa dessa sua resposta, pode ir, que a sua filha já vai estar curada. Aí, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se conforme com seus filhos nas mãos de Satanás. Não aceite seus filhos na mão do inimigo. Não aceite o destino que possam estar dando para ele e você ficar de mãos atadas sem poder fazer nada. Hoje é tempo, hoje é dia, hoje há esperança para a sua casa. Hoje é tempo de fazer uma transformação através da oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estas vidas que estão aqui na frente, Pai. Obrigado, Senhor, porque você tem sido bom para conosco, dando mães tão maravilhosas para nós. Obrigado porque o Senhor tem abençoado nossas casas com essa sabedoria, com esse amor, com esse carinho, com essa atenção especial. Nós sentimos que a Tua presença vem sobre nós a partir da vida delas. Senhor Deus, eu quero pedir uma bênção especial para elas que estão aqui. Senhor Deus, libera, Pai, um discernimento especial, uma sabedoria para cuidar da sua casa. Pai, libera, Pai, um poder para trazer, Pai, consciência para os seus filhos, que ela saiba dizer a palavra certa no momento certo, que seja um conselho valoroso, que aquele filho possa dizer: sempre que eu precisar eu vou consultar minha mãe, porque a minha mãe é um poço de sabedoria, é uma fonte inesgotável da palavra de Deus. Por isso dá, Senhor Deus, sabedoria para que elas possam ser, Pai, grandes gestoras dos seus filhos, da sua casa. E eu te peço, Pai, que se alguma mãe aqui tem algum filho em situação complicada, que haja agora, Pai, libertação em nome de Jesus, Pai. Que aquele filho possa tomar consciência do Teu Evangelho, da Tua presença, Pai. Possa, Pai, romper com aquilo que amarra ele, que escraviza ele. Possa, Pai, romper aquele laço, aquela dificuldade, Pai, aquela pessoa que tem colocado ele para baixo, Pai. Que aquilo possa ser lançado fora em nome de Jesus, Pai. Que o inimigo seja derrotado agora, Pai, porque aqui não há lugar para o mal, aqui reina a luz. Pai, profetizamos salvação. Profetizamos libertação naquela vida, Pai, na vida daquele filho, porque aquele filho é Teu, sempre foi Teu e sempre será Teu, em nome de Jesus. Pai, Senhor, abençoa a nossa casa, Pai, que lá não haja lugar para nada maligno, que Teus anjos acampem ao nosso redor. Pai, que nossos maridos, Pai, possam estar sempre ao nosso lado, lutando conosco. Senhor Deus, nós somos Teu. Senhor Deus, esse aqui é Teu povo. Faz conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.